Olá, sou Laércio Comar, 29 de maio de 2023. Naquele nosso resumo descomplicado de economia, o que vem saindo na mídia. Por falar em mídia, então, viu a notícia? A Casas Bahia comprando uma rede falida. Puxa vida, e você não ficou sabendo disso? Um baita de um babado. Vamos lá, vamos falar melhor disso. Veio aqui nessa matéria, falência decretada e a compra pela Casa Bahia, o triste fim de uma gigante varejista que acabou dando adeus. Matéria do dia 22 de maio, devidamente seguida por outra matéria no dia 26 de maio de outro site, outra matéria no dia 26 de maio de outro site, e daí o pior é que isso foi verdade, só que ele não é atual. Essa matéria é uma matéria de 2000, quando eles falavam da compra da Ultralar. Gente, eu nem lembrava mais disso. 23 anos. Você ficou bravo com isso, com esta matéria? Não. A intenção da chamada não é ser sensacionalista, nem se utilizar disso para divulgação. Vocês sabem que a gente não precisa trabalhar dessa forma. O que a gente quer trabalho é de uma forma séria. E o pior é que a mídia vem manipulando a gente dessa forma o tempo todo. Você recebe notícias que não são mentiras, são meias verdades, ou tentando deslocar para algum lado. Aí tudo bem, mas você também usou uma matéria aí antiga pra caramba, né? E de sites bem pouco conhecido. Foi uma ação pontual da mídia, né? Será? Então vamos para o YouTube, para nossa SBT News, matéria do dia 20 de maio. A SBT News tem 5 milhões de inscritos. Fora a rede aberta, nós temos aqui via YouTube 5 milhões de inscritos. Então nós podemos entender que a matéria é matéria bem importante. Eu podia até rodar ela, são só 2 minutos, mas vamos pular e vamos olhar atentamente para aquilo que eles nos disseram. E eles disseram em 2 minutos que o móvel subiu 3 vezes mais que a inflação nos últimos 12 meses. Tá. O motivo é a falta de matéria-prima em todo mundo. Vamos lá, o móvel está caro demais, subiu demais porque está faltando matéria em todo mundo. Não, SBT. O abastecimento melhora e as vendas caem da indústria em aparelhos eletrônicos. Na matéria, eles falam inclusive dos componentes eletrônicos. Matéria dia 19 de maio. O principal motivo não é mais a irregularidade no abastecimento de peça, já que hoje, 4 em cada 10 fábricas de aparelho eletrônico estão, na verdade, com estoque de componente considerado acima do normal. Então, tá fora, tá? Essa informação tá bem fora. O preço do móvel subiu mais de 12,4% em um ano. Não. Pegando dados da própria AD, estamos falando em mais de 5% de todo móvel produzido no Brasil, nessa base de dados. Pegando janeiro, que ele estava janeiro de 2022 para cá, nós temos uma queda de 5,3%. Para a loja, vai dizer que a loja teve uma queda de 5 e subiu 12. Não. O mercado, a competição não deixa isso acontecer, tá? Então não está bem verdade. Outra situação que comprova, será que a informação é real ou não? Então vamos pegar a cotação mundial da madeira, madeira serrada. Da pandemia, depois da pandemia, girava em torno de US$ 450 o cúbico da madeira serrada no mundo e veio parar em quase 1.600. Então estamos falando em muitos por cento, tá? E hoje, gente, há mais de um ano isso aqui já está o que tinha antes da pandemia. Então, a principal matéria-prima já está custando no mundo o que custava antes da pandemia. E os móveis? O móvel estabilizado também. Os mais caros são para copa e cozinha. O KKK aqui é para dar risada e vamos dar uma risada, não é possível. A mesma matéria-prima, meu filho. Se você usa para cozinha, você usa no guarda-roupa, você usa na estante rack, MDP e MDF. Não tem como ter subido mais para um do que para outro ou falar que ele é mais caro. Aí já é piada mesmo. O preço do frete, continuando o que eles disseram na matéria, depois você assiste lá. O preço do frete desde 2020 aumentou 400%. Não é mentira, mas isso já caiu em muito, tá? Até dá para dizer que é mentira, sim, porque ele foi aqui de 1.300 para 13 mil dólares. Então subiu, mas subiu muito mais do que o que você está dizendo. Mas já caiu faz tempo. Isso aqui está dizendo dezembro de 2022. Estamos falando ainda que os preços do móveis estão muito altos porque subiu o preço do frete. Continuando, a matéria fala, estou usando as frases que estavam lá, tá? Custava uma chapa R$ 300 e hoje ela custa R$ 1.000. Talvez está te faltando informação. Vai lá na Leroy Merlin, no Madeira Madeira, tem a Rede Sim de chapa, custa R$ 200 uma chapa, tá? Mas se ela for revestida, talvez 360. Estou falando em MDF de 15 milímetros, o que mais utilizado na marcenaria. Cadê a chapa de R$ 1.000? Opa, Lércio, aqui ó, 4.600 por 20 chapas. Então também não dá para levar conta.
E eles terminam ainda dando um toque. Quando os móveis ficarão mais baratos? Resposta do especialista. Em 2024, estamos no primeiro semestre de 2023, tá? Em 2024, no segundo semestre ou no primeiro semestre de 2025. Opa, pera aí um pouquinho. Então, segundo a matéria de 2 minutos do SBT, divulgada largamente para todo o Brasil, o móvel subiu demais, subiu 12% no ano, as pessoas não conseguem nem comprar de tão caro, e infelizmente vai demorar para baixar esses custos internacionais, e só no segundo semestre do ano que vem, ou talvez no 2025. E, gente, isso está tudo furado, isso não existe. Para que jogar uma matéria dessa na mídia? Por que jogar na cabeça do consumidor que o móvel está tão caro assim, para levar o dinheiro para outro consumo? Isso é desinformação. Não faz isso, não. Você coloca na cabeça do consumidor e se duvidar até do lojista de que há espaço para baixar preço. Não tem. O lojista está até conseguindo comprar um pouco melhor da indústria, com alguns descontos pontuais, que não é baixa de preço, não. É desespero puro da indústria, que ele tem que até tomar cuidado, porque tem muita indústria se apertando, dando desconto a mais do que devia. Mas isso é uma questão de oferta e demanda. Mas para que jogar uma informação tão furada desse jeito para o consumidor? Vamos falar de coisa séria, que para mim isso não é coisa séria. O que eles fizeram ali foi uma piada. Na primeira matéria, que eu usei a chamada deles, a chamada de 3 sites, e a segunda matéria, que foi do SBT. Para mim isso é piada. Vamos falar de coisa séria? Saiu o relatório de e-commerce do Brasil, da Conversion. Não é venda, é procura nos sites. Mas se você tem uma procura, as pessoas estão clicando, procurando coisas no site, indica muito do que elas desejam. E isso lá na frente vai se comportar em imóveis, tá? Olhando para o nosso setor casa e imóveis. Por que eu juntei esse setor? Aliás, eu juntei, não, eles juntaram e eu quero mostrar o que é o casa imóveis. Eles estão juntando aqui os sites da Tramontina, Leroy Merlin, Tupperware, Madeira Madeira, Colchões Zema, ou seja, nós, moveleiros, somos tratados no mesmo balaio. Então, há uma certa mistura. Muito difícil você ter indicadores que deem uma informação melhor. E qual que é o share de procura? Então, quando alguém vai procurar Tramontina, muito bem, aqui é mais procurada, depois Leroy Merlin, Tupperware, Madeira Madeira, muito bem colocado aqui dentro. Colchões Zema, até surpreendente, e depois 54%. Os top 10 estão aqui. Vamos dar atenção aqui para os 4 maiores, dando um zoom. O que nós temos de procura, e a matéria está dizendo isso, olha, abril de 2023, houve uma queda, realmente, 14 milhões aqui do Madeira Madeira em relação a 16 milhões de cliques, houve uma queda, mas 16 milhões de cliques em março do Madeira Madeira está parecido com o que houve em novembro do ano passado. Não dá para a gente dizer que o consumidor afastou tanto. Lércio, isso é clique, não é venda. Verdade. Então vamos dar um desconto para isso. Mas só para demonstrar que o consumidor procura, continua com muita vontade de comprar. Da mesma forma que o Leroy Merlin, a Mobile, a Tokstok, dando mais um zoom. 2 milhões e 400 procuras daqui acesso na Tokstok. É, também, se for comparar com outubro do ano passado, ou seja, nos últimos 6 meses não teve muita alteração, tá? Se você for pegar aqui a Leroy, subiu nos últimos 6 meses, a Mobile caiu. Então, é uma oscilação natural entre as empresas. Mas me chamou atenção aqui. E a indústria direta para o consumidor? E se a gente pular tudo isso, usar marketplace para vender para o consumidor? Existe. O nono e o décimo dessa lista já são Ortobon e Madesa. É isso mesmo, a décima é a Madesa, está subindo inclusive na cotação, 1 milhão de procuras no site, e isso faz a gente parar para pensar. Será que então o futuro está todo no e-commerce? A venda vai ser direcionada para e-commerce? E se a indústria utilizar os marketplaces e vender direto, não precisa do lojista? É um caminho? Segura um pouquinho que tem informação importante sobre isso ainda. Onde o consumidor está gastando? Eles falam aqui que as visitas caíram 5% mesmo na Páscoa. Ué, mas até na época do chocolate caiu o chocolate. Em abril, o setor que mais cresceu em tráfego foi o de itens automotivos, 12%. Por outro lado, aqueles que vinham de bom desempenho recente tiveram uma queda. Presente flor. Peraí, mas na própria Páscoa, uma queda de presente flor também é uma questão mais de sazonalidade. O de PET caiu 12%, o de eletrônico caiu 9%. Por que eu puxo essa questão de PET e de eletrônico? O PET vem dominando muito o bolso do consumidor. Então, quando a gente fala que o eletrônico caiu 9%, as pessoas estão sem dinheiro, a gente busca desculpas para justificar a dificuldade do móvel e do eletrodoméstico.
E a hora que você vai comparar que eletrônica, celular, o pessoal gasta por impulso, pet, então, é pior do que com crianças. As pessoas gastam mesmo. Também sentiu uma queda. As pessoas já dando procurando menos, a tendência é gastar menos. O setor de marketplace não conseguiu repetir o desempenho, ficando na casa dos 900 milhões de consultas, tá? Ele corresponde a quase metade de todo o tráfego do e-commerce no Brasil. Então, de todo o tráfego de e-commerce, aquelas procuras, os marketplaces são metades, metade. Por que eu volto a falar nisso? Então, por que não a indústria de imóveis vender direto para o consumidor final através do marketplace? Ela não precisa nem ter o site dela. Metade é através de poucos marketplaces, na verdade. Então, ela tem um caminho muito maior. Pois é, e isso a tendência é crescer? Vamos dar mais uma avaliada. O e-commerce está engolindo as lojas físicas? Em matéria de cliques, tá? Não é venda, mas são cliques. Se pegar da Black Friday para cá, de novembro para cá, houve 2,7 bilhões e caiu para 2,2 bilhões a quantidade de procuras dentro de e-commerce de forma geral. Veja que sistematicamente vem diminuindo procura. Justifica menos venda no geral, loja física, e-commerce? Justifica. As pessoas estão diminuindo esse clique. Mas vamos comparar com um ano atrás? Tem que fazer uma comparação bem feita, para não fazer besteira, igual aquelas matérias que eu citei no início. Há um ano atrás, houve 2,27 bilhões de procuras. Para 2,23 em abril agora, gente, está estagnado. Então, nós não estamos tendo, em um ano, não houve crescimento de clique, não houve crescimento por busca. Então, se hoje está legal, o posicionamento ali Ortobon, Madesa, está com um bom volume, e isso vai chamar atenção para outras indústrias e para lá, nós temos que lembrar que o tamanho desse bolo não está crescendo. Então, a tendência é que mais gente vá sim, mais indústrias vá para o marketplace, vá vender diretamente, e com isso esse bolo vai começar a cortar a fatia de quem já está lá. É a tendência do mercado. Então, não está crescendo essa venda por e-commerce, não está crescendo o volume de procuras. E já houve uma estabilização. Não dá para a gente negar isso. E o que o consumidor está procurando mais? Procura, não é venda, mas é procura. Eletroeletrônico, comparando aqui, eles estão fazendo uma base em maio do ano passado como 100%, como é que está agora? Casa e imóveis, lembrando que a sexta é aquela bagunça toda lá, caiu 8% em procura em abril em relação a um ano atrás. Eletrônico, eletrodoméstico, 4%. Então não é uma questão de imóveis. Volta aquela situação, né? Onde que a pessoa está gastando? Nós sabemos, está gastando em bares, está gastando com turismo. Opa! Não. Olha direito. Menina, olha direito. Turismo, 98%. Lércio, está melhor que nós. Está melhor, mas vamos lá. Há um ano atrás, nós temos uma tendência muito grande e basta você conversar com seus amigos, o garçom, o cabeleireiro, o cara do Uber. Nós temos uma ideia de que, nossa, na pandemia ficamos todos presos, hoje o consumidor está gastando com menos. Gente, quanto tempo você ficou preso? Se você é de uma grande capital, de uma São Paulo, eu até concordo que ali o sofrimento foi um pouco maior. Mas tirando a grande capital, interior, quanto tempo você ficou em casa? Você não pôde viajar, você não pôde pedir comida fora, turismo sentiu um pouco mais, mas, gente, isso durou poucos meses. Você nem lembra mais quando foi a pandemia, tá? A pandemia parou o Brasil em março, até junho houve algumas restrições um pouco maiores. Final de 2020, ninguém deixou de viajar, de ir para a praia, de tirar férias, tá? Casos muito pontuais. Muita gente ficou doente, infelizmente perdemos muitas pessoas, mas a economia, nesse sentido, não mudou tanto. Então, a ideia de que passamos 2 anos em casa travados, comprando móveis, trocando móveis, e que agora todo mundo foi para turismo, isso não existe. O que houve foi um excesso de demanda lá em 2020, não foi porque as pessoas ficaram trancadas, presta atenção, as pessoas não gastaram mais porque ficaram trancadas e compraram mais móveis. As pessoas receberam o seiscentão e elas compraram de tudo. Lembra? Não tinha mais carro. Carro disparou preço. Ué, essas pessoas estavam trancadas, compraram tanto carro para quê? Comprar uma camiseta Hering, não existia cor, nem tamanho, nem modelo. Se as pessoas estão em casa, por que foram comprar roupa nova? Lembra, ninguém ficou em casa trancado, por isso trocou todos os móveis da casa. Houve sim uma melhora, mas isso foram 60 dias. Depois disso, gastou porque tinha 600, porque a economia estava bem. Não vamos se iludir nisso, não. Maiores crescimentos e retrações do e-commerce, tá? Maiores crescimentos, itens automotivos, modas, acessórios, comidas e bebidas, mas também muito pouco. Retrações, presentes e flores, pet 12%,
Eletrônico e eletrodoméstico 9,3. Ou seja, nem eu nem você tem a mínima ideia do que está acontecendo na cabeça do consumidor. Ô, Lércio, logo nós sabemos, ele está sem dinheiro e está gastando mais com roupa, comida, bebida e carro, itens automotivos? Não, não tem lógica nenhuma. Quando ele para de gastar com o pet, é porque a coisa está feia. Por que maio piorou tanto em relação a abril? Sabe por que eu não gosto de resposta fácil? O que que é resposta fácil? Nós, em feiras e tudo mais, a gente para perguntar: nossa, maio tá ruim. Tá mesmo, é real. Nossa, mas está muito ruim. Porque o povo está endividado, gastou com isso. Para, isso é resposta fácil. O que que aconteceu em maio que não tinha em abril? Porque o endividamento não justifica, nada disso justifica. Quer ver? Família está endividada. Por isso que piorou tanto. Tá bom, em um ano as famílias estão endividadas, mas não estão mais do que estavam em setembro do ano passado. Estão mais do que há um ano atrás. Então já era para ter parado o mercado setembro, outubro. Não, não justifica. Lércio, o desemprego. Que desemprego? Houve sim uma retração, há menos gente trabalhando e recebendo, mas olha aqui no gráfico. Está como nós estivemos em outras épocas. Aliás, nunca esteve tanta gente recebendo. Então não vamos pôr a culpa nisso. É menos dinheiro circulando. É isso, as pessoas não estão conseguindo comprar, o dinheiro não vale nada. Essa é a massa de rendimento, é a quantidade de bilhões que estão entrando na economia todo mês, fruto do trabalho suado do brasileiro. Gente, entrando dinheiro tá. Tá apertado sim, tá indo muito dinheiro para cobrança de juros, mas não vamos se iludir, não. Eu tenho uma teoria para isso, mas é apenas uma teoria, tá? Os gastos com cartão de crédito cresceram em um ano 10,7%. Mas aliás, cartões, não de crédito. O de crédito cresceu 12,7%. E o de débito caiu 0,3%. Opa, aqui talvez pode ser que a gente ache algo. Então, estamos falando que em um ano, os gastos no cartão de crédito subiram 12,7%. E o de débito, que cai na hora, na conta, até reduziu um pouco. Aí sim, as pessoas estão usando o cartão para jogar aquela continha desse mês para o mês que vem. Não sei nem se aumenta o endividamento com isso, mas ela está esperando para jogar. E aí, o que que nós tivemos, Laércio, então, em maio, diferente de abril, para poder ter caído? Não foi bem maio e abril, e isso é uma teoria minha, tá? Abril tivemos 3 feriadões prolongados. E daí, eu digo para você assim, ah, qual de vocês, nós todos, que nesses 3 feriadões não saímos para um restaurante, não recebemos gente em casa, não fizemos um churrasquinho a mais, não abastecemos o carro para visitar um parente, ou até uma viagem curta, ou tirou uns dias para descansar? Qualquer um, dentro da sua proporção, nem que foi comprar 2 litrões de cerveja no bar e tomar, mas foram 3 feriadões para isso. 3 vezes a oportunidade de passar o cartão de crédito. E quando ele vai vencer? Ele vai vencer em maio. Então, em maio eu estou sem grana, porque eu estou pagando o cartão de crédito do que eu fiz em abril. Essa é uma teoria minha, tá? Se for isso, em maio ele pagou o cartão. Em junho ele volta ao teu limite para poder comprar. Mas, sei lá, Ursula, vem mais de novo. Adivinha o que que tem na semana de pagamento de junho? Feriadão, de novo, Corpus Christi. Aí a gente não tem como lutar contra, mas nós vamos ter que acompanhar se foi isso que aconteceu mesmo. Se aconteceu, 3 feriados, gastaram mais. Com o quê? Com qualquer coisa. Móveis não é bem o objetivo. 3 feriadão, que bom, vou trocar o sofá. Não. Então gastou com alguma coisa, o dinheiro está curto? Tá sim. Tudo que entra, está entrando, mas tudo que entra, gasta. O brasileiro não está deixando esse dinheiro guardado para um dia, não está sobrando. Nós sabemos disso. Não esqueça, 68% da população ganha até 2 salários mínimos. Um terço ganha um salário mínimo, 1.320. Outro terço ganha dois, até dois, 2.640. Então, nós temos 68% da população que recebe até 2.640 por mês e tem que se virar com essa grana. Então, lógico, ele vai poder abastecer ali a moto e viajar na casa do parente, sai para a pizzaria junto, mas isso tudo consome e dá uma apertadinha. Então, talvez gastou abril, maio tem que pagar conta, junho veio feriado junto, queira Deus que seja isso. Se for, junho e julho, a gente volta a ter um crescimento. E você, o que que imaginou? Não posso deixar de citar. A gente tem recebido muitas matérias. Essa matéria que eu falei sobre a reportagem do próprio SBT foi recebida dos companheiros, dos amigos que realmente compartilham. Me mandem, não dá para colocar todas, porque o vídeo já está ficando comprido demais. Não cabe, mas ajuda pra caramba, tá? Valeu mesmo. Até semana que vem.